Então, pessoal, nós voltamos com a resolução das questões do nosso simulado de raciocínio lógico, lembrando que são 20 questões, todas elas de concursos. Hoje nós vamos resolver da questão 6 à questão 10. Questão 6 diz assim: observe os seguintes conjuntos numéricos. Aí nós temos o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Assinale a assertiva que apresenta corretamente o conjunto que resulta da seguinte operação. A operação é A união B, intersecção C. Primeiro, nós devemos fazer A união B. A união significa que você vai pegar o elemento que está em um conjunto ou no outro, ou se ele estiver nos dois conjuntos, você também vai pegar. Aí nós vamos iniciar aqui. Como é A união B, então você olha quem são os elementos que estão em A ou B. Começa pelo 1, que está em B. Depois o 2, que está nos dois conjuntos. Se estiver em pelo menos um, você já marca ele. Se estiver nos dois, também você deve marcar. Depois 3. Depois 4, que está nos dois conjuntos, o 4. Não temos o 5 em nenhum dos conjuntos. Depois o 6. Depois o 7, que está no conjunto B. Depois o 8, que está nos dois conjuntos. Depois o 9, que está no conjunto B. E o 10, que está nos dois conjuntos. Então, isso aí é a união de dois conjuntos. Você pega o elemento que está em pelo menos um dos conjuntos. Agora, nós temos que fazer a união B intersecção com C. Esse símbolo indica a intersecção. Intersecção são os elementos que estão nos dois conjuntos. Devem estar nos dois conjuntos, tanto em um quanto no outro. Então, eu vou pegar os elementos que estão tanto em A união B e em C. O 1, ele está em C, está em A união B. Então, já vou marcar o 1. O 3, ele está em C e está em A união B. O 5, ele não está em A união B, então não vou marcar ele. Lembrando que a gente já tinha marcado o 3. O 7 está nos dois conjuntos, vou marcar. E o 9 também está nos dois conjuntos, vamos marcar. Então, A união B intersecção C será 1, 3, 7 e 9. Portanto, seria a letra D. Sétima questão. A sétima questão diz o seguinte: um homem programou uma viagem com o seu carro e na programação havia duas paradas na estrada. Quando estiver viajado um terço da viagem, essa é a primeira parada, e a segunda para quando tiver viajado mais 4/9 da viagem. Se a viagem total seria de 450 quilômetros, quantos quilômetros ele vai ter andado quando parar pela segunda vez? Então, inicialmente, a primeira parada, um terço da viagem, ou seja, um terço de 450. Calcular um terço de 450 é pegar o 450 e dividir por 3. 450 dividido por 3, 150. Então, a primeira parada vai ser com 150 quilômetros. Depois, a próxima parada é quando ele tiver viajado mais, além dele ter viajado um terço, ele ter viajado mais 4/9 da viagem. 4/9 de 450. 4 vezes 450 é 1.800. Por quê? 450 mais 450 é 900. 900 mais 900, 1.800. Dividido por 9. 18 dividido por 9, 2. Você acrescenta os zeros aí. Então, a segunda parada dele será quando ele tiver percorrido 350 quilômetros. Por quê? A primeira é quando ele percorrer 150 quilômetros. E a segunda parada é quando ele tiver percorrido, além desses 150 quilômetros, mais, aqui indica mais 200 quilômetros. Se você somar 200 mais 150, 350. Portanto, a segunda parada dele, ele vai ter percorrido 350 quilômetros. Oitava questão aí. Uma comissão de um clube possui 11 sócios. Uma subcomissão com 3 sócios deve ser formada para analisar alguns problemas que ocorreram na sauna. De quantas formas diferentes essa subcomissão pode ser formada? Aí são duas maneiras de resolver.
Uma é você usar a fórmula de combinação. Aí, combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. Se você fosse colocar aí no problema, seria a combinação de 11 elementos tomados 3 a 3. Repare que aí a ordem não vai importar, ele não define aí a função de cada um, então a ordem não importa. Então seria combinação de 11 elementos tomados 3 a 3. Isso usando a fórmula, aí seria o quê? 11 fatorial dividido por 11 menos 3 é 8 fatorial, né? Vou colocar 11 menos 3, mas já poderia colocar o 8 fatorial direto. Vezes 3 fatorial. Aí vai ficar 11 fatorial, 8 menos 3, 8 fatorial, vezes 3 fatorial. Repare que aqui, ó, o 11 fatorial ele é 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Vou parar no 8 fatorial porque aqui no denominador nós temos 8 fatorial. E aí eu posso eliminar aqui, ó, esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. E aí como é que fica? Fica 10, aliás, 11 vezes 10 vezes 9. 11 vezes 10 vezes 9. O 3 fatorial é 3 vezes 2. 3 vezes 2. É 3 vezes 2 vezes 1, mais o 1 você não precisa colocar. Aí você pode simplificar. Olha, se você fizer aqui, simplifica por 2, o 10. Aí quando você divide 10 por 2, o resultado é o quê? 5. Então vai ficar 11 vezes 5. Aí o 2 ele vai sumir. O 10 e o 2 somem, porque 10 dividido por 2, 5. Eu já fiz essa divisão. O 9 eu posso simplificar com o 3. 9 dividido por 3 é o quê? 3. E aí vai ficar 11 vezes. 11 vezes. Eu posso fazer aqui 5 vezes 3, 15. E aí 11 vezes 15 vai ser o quê? 165. 11 vezes 15 é 165. Portanto, seria a letra D. Sem utilizar a fórmula, olha só, repare que como não definiu a função de cada sócio, a ordem aí não importa. Se você for fazer isso aí sem importar a ordem, essa comissão ela não vai importar a ordem, então o que é que você vai fazer? São quantos sócios que você vai escolher? Não é 3? No meio de 11? Então, quando você vai escolher o primeiro sócio, você tem 11 disponíveis. Depois que você escolher o primeiro, sobram quantos? 10. Depois, quando você for escolher o terceiro, você tem quantos disponíveis? 9. E aí, sempre que a ordem não importar, depois de fazer essas escolhas, como são 3 escolhas aí, você vai dividir por 3 fatorial. E aí ficaria basicamente a mesma conta a partir daqui, ó. Aí o resultado seria o mesmo, certo? Seria 165. Vamos na nona questão. A nona questão diz o seguinte: uma pessoa decide dividir seu patrimônio entre seus 3 filhos, ainda em vida. Analisando a situação atual de cada um, conclui que a filha mais velha deve receber 1/5, a mais velha, colocar aqui, mais velha, deve receber 1/5 do seu patrimônio. Esse 1/5, se você for transformar em porcentagem, é igual a 20%. Por quê? Você precisa multiplicar o 5 por qual número para chegar a 100? Por 20. Aí se você multiplicar denominador e numerador por 20, 1 vezes 20, 20. 5 vezes 20, 100. Então, o quinto é igual a 20%. 1/5 igual a 20%. O filho do meio, colocar aqui só meio. O filho do meio ele vai receber 500 mil. 500 mil. E o mais novo, 30% do patrimônio. O mais novo vai receber 30% do patrimônio. No ato da transferência, cada filho deve pagar ao governo um imposto de 2% do valor recebido. Dessa forma, a filha mais velha deverá pagar um imposto relativo ao valor por ela recebido de. Então, nós queremos saber qual é o imposto que a filha mais velha vai pagar. Para saber qual o imposto que ela vai pagar, sendo que esse imposto é 2% do valor recebido, eu tenho que saber quanto ela vai receber.
para saber quanto ela vai receber, nós vamos analisar essa informação aqui do filho do meio. Olha, ele recebeu 500 mil, mas isso aí em porcentagem vai ser o quê? Repare que a filha mais velha já recebeu 20%, o filho mais novo 30%, então eles dois juntos dão 50%, dá 50% do patrimônio. Então o que sobrou para o filho do meio também foi o quê? 50% do patrimônio. Mas se 50% do patrimônio é 500 mil, então significa que o patrimônio total, que é 100%, era o quê? Era 1 milhão. Porque se a metade é 500 mil, então 100% é o quê? 1 milhão. E aí a filha mais velha, então, se ela vai receber 20%, esses 20% valem o quê? 200 mil. Porque se você calcular 20% de 1 milhão, é exatamente 200 mil. Você poderia calcular isso aí dessa maneira, ó, 20% de 1 milhão. 20% de 1 milhão. Esse zero, eu vou eliminar esses dois zeros, eu elimino com esses dois zeros. Aí se você fizer 2 vezes 1 é 2, acrescento os zeros aqui, ó. Tenho 4 zeros, mais esse outro zero, 5 zeros. Então, 200 mil. Mas olha, eu quero saber qual é o imposto que ela vai pagar. O imposto que ela vai pagar é 4%, 2% de 200 mil. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, 2% de 200 mil. Se você calcular 2% de 200 mil, elimina esses dois zeros aqui, vai ficar 2 vezes 2 mil. 2 vezes 2 mil é igual a 4 mil. Então, o imposto que ela vai pagar será a letra B, 4 mil. Para a última questão dessa parte do vídeo, depois nós voltamos com mais 2 vídeos, resolvendo o restante das questões. 10ª questão diz assim: em uma determinada empresa, metade de seus funcionários vai para casa de ônibus. Se é metade, ou seja, é 1/2. Poderia colocar também 50%, né? 1/5 vai de carro, 1/5 é 1 dividido por 5, e 1/8 vai de bicicleta. O restante, os demais, vão a pé. A fração dos funcionários que vai para casa a pé equivale a... Então, primeiro nós vamos ver aqui, soma esses funcionários que vão de ônibus, de carro e de bicicleta. O restante que faltar são os demais que vão a pé. Vamos somar aqui, ó. A gente pode fazer de duas maneiras quando nós vamos somar frações. Uma é calculando o MMC, nós iríamos calcular o MMC de 8, 5 e 2. E a outra maneira é somar primeiro duas frações e depois soma com a outra fração. Vamos somar aqui essas duas frações primeiro. 2 vezes 5 é o quê? 10. Então, uma técnica para somar frações sem calcular o MMC, multiplica embaixo, 2 vezes 5 é 10 e depois você multiplica cruzado. 1 vezes 5, 5, mais 2 vezes 1, 2. E aí tem que somar mais 1/8. Somando aqui em cima, fica 5 mais 2, 7. 7 sobre 10, mais 1/8. Seguindo da mesma maneira, você multiplica embaixo. 10 vezes 8, 80. E aí depois você multiplica cruzado. 7 vezes 8 é 56, mais 10 vezes 1, 10. 10 mais 56 é 66. 66 sobre 80. Você pode simplificar isso aí. Como são números pares, ambos vão dividir por 2. A metade de 66, 33. A metade de 80, 40. Então, esses aí são as pessoas que vão de ônibus, de carro ou de bicicleta. O que falta é os que vão a pé. Mas olha só, se eu já tenho 33 sobre 40, ou seja, 33 40avos, para fechar aqui, falta o quê? Para chegar às 40. O restante que faltou é o quê? É 7 sobre 40. Porque aqui você só analisa o que falta para fechar os 100% aqui, para fechar os 40. De 33 para 40, falta 7. Então, 7 sobre 40 seria a letra D. Isso aí, pessoal. Depois nós voltamos com mais. Valeu!